Tolueno líquido flui por um cano com vazão volumétrica de 175 metros cúbicos por hora. Item A pede para que calculemos a vazão mássica da corrente em quilogramas por minuto. Como se trata de uma conversão de volume para massa, precisamos da densidade relativa do tolueno. Foi escolhido utilizar a densidade em litros, portanto devemos converter primeiro metros cúbicos para litros. Por isso, colocamos metro cúbico na parte de baixo para ser cancelado. Do mesmo modo, litro será cortado com litros da densidade. Desse modo, sobrará apenas a conversão de horas para minuto, dividindo por 60, resultando no valor final, 2.526 kg por minuto. O item B trata-se de uma nova conversão, quilogramas para mol. O item B pede para que calculemos a vazão molar da corrente em mols por segundo. Primeiro, devemos obter a massa molecular do tolueno líquido, na tabela B1, no valor de 92,13 gramas por mol, ou equivalente quilogramas por quilomol. Primeiro passo será a conversão de minutos para segundo. Minuto deve ficar na parte superior para ser cancelado e aparecer segundos na parte de baixo na resposta final. Próximo passo será converter a massa em mols. Para isso, dividiremos pela massa molar, resultando em cancelamento de quilos e o aparecimento de quilomol. Por último, uma conversão de quilomol para mol, já que é a unidade desejada pelo problema em mols por segundo. Resultado final de 457 mol por segundo. Uma mistura de metanol e acetato de metila contém 15% em massa de metanol. Item A. Quantos mols de metanol estão presentes em 200 kg da mistura? Do mesmo modo que o exercício anterior, para a conversão de massa a mol, precisamos primeiro obter a massa molar do elemento, no caso metanol, de 32,04 kg por quilomol. Sabemos que a fração mássica de metanol é de 15%, portanto, em 200 kg de mistura, vezes 0,15, temos o total de massa de metanol. Próximo passo é converter essa massa de metanol para quilomols. Desse modo, dividiremos o valor da massa pela massa molar, cortando a unidade quilogramas e aparecendo no lugar quilomols. Após, converteremos quilomol para mol, pois essa é a unidade pedida pelo exercício. Resultado final de 936,3 mol de metanol em 200 kg de mistura. Item B. A vazão de acetato de metila na corrente deve ser de 100 libra-mol por hora. Qual é a vazão total da corrente em libra-massa por hora? Como sabemos apenas a fração mássica de acetato de metila, devemos primeiro converter a vazão em mols para a vazão em libra-massa. Para isso, utilizaremos a massa molar. Multiplicaremos e com isso libra-mol será cortado com libra-mol e aparecerá libra por hora. Com esse valor e sabendo que 85% da corrente trata-se de acetato de metila, dividiremos pela fração mássica. Com isso, descobriremos qual é a vazão total da corrente em libra-massa por hora. Visto que todas as unidades foram cortadas e sobraram apenas libra-massa por hora, dá-se o valor que 100 libra-mol por hora de acetato de metila é contido em 817,5 libra-massa de mistura por hora. A mistura é composta por 10% etanol, 75% acetato de etila e 15% ácido acético, porcentagens molares. Uma das principais conversões de massa a mol são as frações mássicas para frações molares, e vice-versa. O primeiro passo é montar uma tabela com todos os componentes em linhas e nas colunas fração molar, massa, massa molar, massa em gramas e fração mássica. O segundo passo será interpretar os valores do enunciado, no caso, frações molares,
portanto colocamos esses valores na tabela. Próximo passo, adotar qualquer base de cálculo. A segunda coluna será realizada pela massa total vezes a fração molar, nos dando a massa molar de cada componente. Em seguida será utilizada a massa molar para converter a massa em mols para a massa em gramas. Para isso, multiplicaremos a massa molar pela massa em mols. Desse jeito, mol será cancelado com mol e sobrará gramas. O resultado do cálculo está na quinta coluna. Por fim, devemos somar todas as massas e dividiremos cada massa parcial pela massa total de todos os componentes. Isso será o nosso valor de fração mássica. A tabela também consegue nos informar qual é o peso molecular médio da mistura. Se somarmos a massa depois de convertida com a massa molar de cada um dos componentes e dividirmos essa massa pela massa em mols, acharemos a massa molar média. A conta será 7.968,95 gramas dividido por 100 mol. Isso dará 79,7 gramas por mol, peso molecular médio. Item C. Qual seria a massa em quilogramas de uma amostra contendo 25 kmol de acetato de etila? Sabendo que na mistura existe 25 kmol de acetato de etila, e sabendo que 75% da mistura é acetato, podemos descobrir quantos kmol de mistura realmente existem. Por isso, 0,75 kmol de acetato de etila fica na parte de baixo da tabela para ser cortada com o kmol do enunciado. Do item B, utilizaremos o peso molecular médio. Desse modo, converteremos kmol de mistura para quilogramas de mistura. Na tabela, kmol deve ficar embaixo para ser cortado e quilogramas deve ficar na parte de cima para a resposta final ser dada nessa unidade. Valor final 2.660 kg. Esse exercício utilizará a conversão massa em mol para a realização de um balanço de massa bem simples. Essa será a matéria de uma das próximas videoaulas. Uma corrente gasosa contém 18% molar de hexano e o restante nitrogênio. A corrente entra em um condensador onde a temperatura diminui e parte do hexano se torna líquido. A fração molar de hexano no gás de saída é de 5% e a vazão de hexano líquido é de 1,5 litros por minuto. Item A pede: qual é a vazão de gás saindo do condensador em mols por minuto? O primeiro passo é criar uma tabela onde existem 3 linhas para os componentes e o total e 2 colunas para cada corrente, sendo uma de fração e uma de vazão. Também inserimos os dados conhecidos, como a fração de hexano na entrada e a fração de hexano no gás de saída. Então, é possível também calcular as frações parciais do outro componente. A informação de hexano líquido saindo na corrente é de 1,50 litros por minuto, porém essa informação deve ser convertida para mols por minuto antes de ser colocada na tabela. Antes de converter massa em mol, devemos converter a vazão volumétrica em vazão mássica. Para isso, utilizaremos a densidade relativa. Escolheremos a unidade kg por litro, visto que 1,50 litros por minuto poderá ser cortado com kg por litro. Tendo a vazão mássica, dividiremos pela massa molar do hexano, em kg por kmol, retirada da tabela B1. Desse modo, o quilograma será cancelado com quilogramas da massa molar e sobrará quilomols por litro. Como a resposta deve ser em mols por minuto, multiplicaremos por 1000 para cancelar quilomol com quilomol e sobrará mol por minuto. E assim convertemos 1,50 litros por minuto para 11,47 mol por minuto. Agora, com as unidades certas, a vazão de hexano líquido pode ser colocada na tabela corretamente. O próximo passo é o balanço de massa, que será abordado em próximos vídeos com maior ênfase. Sabemos que o condensador é um equipamento fechado, portanto tudo que entra deve sair dele. Todo hexano que entra deve sair e todo nitrogênio que entra deve sair. Portanto, faremos o balanço de massa de fração molar vezes o total da corrente 1 igual a 11,47 total da corrente 2 mais 0,05 N3. Do mesmo modo para o nitrogênio, 0,82 N1 igual a 0,95 N3, ou seja, todo nitrogênio que entra em corrente 1 sai na corrente 3. Utilizaremos isso isolando N1 e substituiremos na primeira equação do hexano
isolando N3 e fazendo todas as operações, e descobriremos N3. Voltaremos para a segunda equação, em amarelo, e descobriremos N1. Item B pergunta qual é a porcentagem de recuperação de hexano. Sabemos que hexano que entra em corrente N1 é de 15,08 mol por minuto, e o que sai na corrente líquida é de 11,47. Portanto, o recuperado será 11,47 dividido por 15,08, um total de 76%.